Bom dia para todos vocês, sejam bem-vindos ao canal Educação, boas voltas para todo mundo, voltamos de férias, estamos aqui já no ponto de bala para trabalhar até dezembro, não, até novembro, ou entrando em dezembro um pouquinho, estou pensando em dezembro, já estou pensando, ontem eu já estava falando, assim, vai chegar as férias logo, né? Daqui a pouco chega, daqui a pouco é Natal, mas enquanto não chega, sejam bem-vindos, boas voltas, como diz minha avó, para todo mundo. Estamos aqui, professor Adeildo, com vocês para a nossa aula de arte. E hoje a gente vai retomar aí um assunto, aliás, retomar não, olha eu confundindo as coisas. Nós vamos iniciar um assunto aqui sobre arte piauiense. Acredita que a arte acontece no Piauí? Acontece sim, onde tem seres humanos, tem arte desde a pré-história. E aqui a gente também produz, tá certo? E já há algum tempo, alguns são bem conhecidos, outros têm o trabalho mais conhecido fora do que aqui. E hoje a gente vai conhecer alguns deles, certo? Então se liga aí, vamos começar. Hoje é 1º de agosto, arte piauiense. E dizendo aqui para vocês, pessoal, é a parte 1, tá? Vamos dividir essa aula em 2 partes, porque é bastante gente, bastante talento, bastante gente trabalhando bem com a arte aí representativa do Piauí. E a gente vai começar aqui apresentando para vossas senhorias um que é bastante conhecido, pelo menos pelas obras. Muita gente conhece mais as obras do que ele, é o nosso Nonato Oliveira, a marca piauiense na visualidade nordestina. Por que isso? Por que eu decidi começar assim, com a inserção desse título assim, dessa forma? Deixa eu explicar para vocês aqui, pegar aqui uma corzinha para destacar. A marca piauiense na visualidade nordestina. Por que não riscou? Funcionou não? Peraí, pegar a caneta. Aqui, essa. Pronto. Porque assim, o Nordeste tem várias referências visuais, né, tradicionais, folclóricas, certo? De referenciais artísticas e afins. E aqui no Piauí, a referência visual nordestina no Piauí é o trabalho do Nonato Oliveira, certo? Os quadros, a leitura que ele faz da nossa sociedade, dos nossos costumes, certo? Do nosso folclore, do nosso pensamento, da nossa maneira de viver. O Nonato é chamado assim de nome completo, Raimundo Nonato de Oliveira, é pintor, escultor e desenhista, nascido em 1949, tem a idade da mamãe. E nasceu em São Miguel do Tapuio. São Miguel do Tapuio. O que o Nonato faz? Professor, ele ainda está vivo? Tá, graças a Deus. O Nonato ainda está produzindo, está aqui há algum tempo já. Faz bastante tempo fazendo o que faz de melhor. E ele dizia assim, ó, porque como ele não é de Teresina, a maior parte dos artistas que a gente vai apresentar aqui, certo? Eles vieram do interior do estado. Aí ele dizia assim, quando eu vim para Teresina, foi que eu conheci as cores. Vi uma parede toda colorida de uma casa, aí foi quando eu aprendi o que era cor. Mas professor, mas como assim? Ele chegava em preto e branco? Não, a gente está falando de produção imagética, né? de imagem impressa, reproduzida no interior do estado, né? No interior do Nordeste, onde o acesso a tecnologias, a revistas, a livros, era uma coisa mais complicada, principalmente na década de 50, 60, certo? Então era tudo muito em preto e branco mesmo, livros, revistas, né, televisão, se ouvia muito era rádio, e rádio não é imagem, então vamos lá. Aí ele teve esse contato com a cor na arte, na impressão, na formulação da imagem aqui em Teresina. Aí ele se impacta com isso e deixa isso escrito, ele deixa isso em entrevistas que ele deu. Quando veio para Teresina foi que ele conheceu as cores. Então a gente tem que entender isso de uma forma ampla, certo? Aqui, no exemplo, a gente vê um quadro, que é uma série, né? É o chamado tríglifo, porque tem 3. Aqui, a canetinha aqui não está dando o resultado aqui que eu quero. Não está arriscando, mas é 1, 2, 3. E é uma referência à Santa Ceia. Uma referência, não é uma releitura,
certo? Uma referência à Santa Ceia, onde ele faz, né, a proposta com as características de uma situação daqui, da nossa terra. Então tem milho, tem banana, certo? Tem os cactos, tem lamparinas e tudo mais. E o caju, que está sempre presente na obra dele, porque o Nonato é um artista que vai fazer uma leitura da nossa região, uma leitura dos nossos costumes, daquilo que faz parte da tradição popular piauiense. Então ele vai entregar isso. Ele faz essa leitura, produz a imagem e entrega isso. Só para cá? Não, o trabalho dele é reconhecido mundo afora. E assim, parece geometrizado, né? A gente olha assim para o trabalho dele, é bem bidimensional, sem profundidade, sem perspectiva. Ele não usa perspectiva, muito geométrico, simétrico, essencialmente simétrico. Há uma influência aqui, com certeza, certo? E essa influência a gente vai entender qual é já já. Nonato Oliveira criou uma série composta por 17 quadros sobre a Guerra dos Canudos, no qual retratava cenas como a polícia agredindo e matando os cangaceiros. Daqui a gente entende a preocupação que o Nonato tinha, e ainda tem, dos referenciais históricos. Então, referencial histórico, você já entende isso aí. O referencial histórico vai ser uma constante no trabalho do Nonato, porque ele vai fazer. Se ele vai fazer a leitura da nossa tradição, a leitura da nossa vivência, ele vai sim buscar fontes históricas também para se inspirar. Então, além de episódios como a população enterrando seus mortos em redes, outro costume retratado por ele, e que também vai ser retratado na forma da literatura, com o poema do João Cabral do Melo Neto, Morte e Vida Severina, e também obras do Cândido Portinari, né? Tem uma dele, do Cândido Portinari, chamada Enterro na Rede. Essas obras ganharam destaque em 1972. O professor Adeu estava nascendo aqui. Principalmente depois que um curioso viu as obras, santo curioso esse aí, e levou-as para serem expostas na Maison de France, a Casa da França, no Rio de Janeiro. Ocasião que faz, né, com que Nonato receba uma bolsa para financiar seus estudos de pesquisa e aperfeiçoamento na França. Aí ele diz assim: morei 10 anos em Paris. Foi lá que fiquei amigo de Picasso. Exatamente, o mesmo Picasso do cubismo. Ah, professor, então tá certo. A gente olha para a obra dele e entende aqui referências do cubismo. Não tem cubismo, já expliquei para vocês na aula, vocês lembram? Pablo Picasso, Fernand Léger, esse pessoal dispensava a profundidade, a perspectiva, eles valorizavam a planificação, a simetria, certo? E a geometrização. Aqui o Nonato vai trazer isso como referência, ele não vai usar na sua totalidade, ele não vai ser um pintor que defenda a ótica cubista, mas ele vai trabalhar com produção semelhante a essa linguagem. Por isso a gente vai ver muito, aliás, a gente vai ver sempre na obra do Nonato, essa disposição de frente para o observador, sem perspectiva, sem profundidade, certo? E numa planificação bidimensional essencial, certo? Outra coisa que a gente não vai ver de jeito nenhum nas obras do Nonato, se você vê, então não é dele, é uma releitura, é uma expressão no rosto das pessoas. Aliás, a expressão é essa daí, sem expressão. Um olhar fixo, olhando para frente e pronto. Boca, nariz, sobrancelhas. E pronto, você não vai ter rosto sorrindo, rosto de dúvida, rosto angustiado. Não, é sempre isso. E às vezes até sem boca. Tem muitas pinturas do Nonato que ele não vai colocar nem boca no personagem. Mas vamos lá, continuando aqui com a nossa leitura. Bom, ficou amigo do Picasso. Ia na casa dele todo dia.
Ele frisa isso aí nessa afirmação. Nonato foi de Teresina para a Europa e a experiência revelou-se um desafio, pois ele não conhecia o francês. Olha só a complicação. Você sair de um lugar para outro sem saber a língua oficial daquele lugar, né? Tem pena um pedacinho. Teve que enfrentar as adversidades do novo país para conseguir sobreviver. Trabalhou fazendo quadrinhos, isso enquanto ele tinha aquela bolsa, né? Trabalhando e estudando, né? E se aperfeiçoando lá na França. Trabalhou fazendo quadrinhos para jornais, artesanato, cerâmica, tapeçaria. E isso é bom para a vida do artista, gente, porque abre novas fronteiras de conhecimento, de materiais e de produção. Porque muitas vezes o artista ele se entrega a uma atividade só e ele se limita, certo? Às vezes é por escolha. Não, sou apenas pintor. Aí ele vai e explora tudo que ele tem que explorar sobre a pintura em tela. Mas muitos artistas inquietos e inquietados com essa limitação vai atrás de outras coisas. E lembrando aqui que ele era amigo do Picasso, e o Picasso era um multiartista, ele não fazia só pintura em tela. Ele também fazia tudo isso aqui, tapeçaria, artesanato, cerâmica, e provavelmente por conta dessa influência, ele também se lançou nessas outras atividades. Ok? Bom, e entre outras atividades que tinham como objetivo custear o retorno para Teresina, também tinha essa motivação, fazer mais coisas para poder ter condições financeiras para voltar para Teresina, né? Terminar o estudo lá e voltar para Teresina. A experiência impactou e engrandeceu bastante o artista. E aqui nós temos exemplos da obra do Nonato. Como eu falei para vocês, são sempre pessoas. O Nonato ele vai trabalhar a representação do povo do Piauí, de Teresina. Só que ele tem uma saída interessante para essa questão, né, como é que eu vou dizer, da questão racial mesmo. Ele não vai pintar nem brancos, nem negros, nem indígenas. Tanto que ele escolhe uma feição que é geral. Você não olha para um rosto do Nonato e especifica a raça, a etnia. Não. Ele faz uma especificação humana. E outro, o tom de pele, ele vai escolher o amarelo e o laranja. Exatamente para ele não ter que se envolver com essas questões. Porque o que ele quer mostrar é um povo representado pelos seus costumes. E não os costumes representados pelo povo. Certo? O foco principal do trabalho do Nonato são os costumes, o folclore, certo? A culinária, a maneira, as cores das nossas festas e tudo mais, as nossas referências, né, que nos representam enquanto povo, e não o povo em si. Aí, meio que uma saída até interessante, para não cair nessas discussões raciais, ele pinta todo mundo de amarelo e laranja, certo? Aí cabelos em tons marrom, aí ele vai mexendo com cortes e tudo mais. Mas sempre assim, pessoas. E essa expressão, sem expressão, como eu já falei. Ah, professor, mas aqui eu estou vendo olhos azuis às vezes e tudo. Não é um direcionamento, tá certo? Mas vamos lá. O que a gente vê mais uma vez nas composições do Nonato? A geometricidade, né, influenciada pelo cubismo, o fundo sem perspectiva, sem profundidade, mas principalmente o referencial imagético da cultura local, e o caju está presente sempre, porque é a fruta representativa, né, aqui do Piauí, do Nordeste como um todo, mas principalmente aqui do Piauí como nossa cultura. E aí ele vai fazer representações de boi-bumbá, de festa de reis, de folia de santo e todas as outras referências que vão ser próprias do nosso folclore e do nosso jeito de festejar, certo? As cores
são sempre vivas e em contrastes, obedecendo aquela paleta, né, do círculo cromático, né, de referencial de cores análogas e cores complementares. Isso ele vai observar também no trabalho do Picasso e dos fauvistas. No trabalho dos fauvistas, né, onde a representação da cor é a questão principal da obra, ele vai tirar influência sobre o uso, né, dessas cores na composição. É daí que sai esses seres humanos pintados de amarelo e laranja, por causa da influência lá do cubismo. Esses olhos azuis e muitas vezes castanhos intensos e mais claros também vêm da questão lá do fauvismo, que foi explicado já aqui. O Nonato é um referencial tão grande, tão forte aqui em Teresina, que alguns espaços são referências para o trabalho dele. A gente tem o Centro de Convenções, que ganhou um espaço, né, onde ele representou essa pintura mural. E as pinturas murais do Nonato, eles têm uma característica quase escultórica. Por quê? Porque ele não pinta apenas na superfície. Primeiro ele desenha no reboco, o reboco ainda sem secar, e depois ele faz sulcos, ou seja, ele cava a linha do desenho no próprio reboco, fica assim uma coisa meio esculpida. Quando seca, ele pinta. É quase o processo do afresco, só que o afresco leva a tinta ainda no reboco fresco. Ele não vai fazer isso, ele vai só usar o reboco quando ele ainda está mole para escavar. E aí, feito essa referência de tridimensionalidade, ainda que bidimensional, ele vai aplicar a pintura. Esse painel do Centro de Convenções aqui em Teresina é histórico já. Quando o centro passou pelo processo de reforma, esse painel entrou em perigo, ele quase foi destruído, mas aí a população se organizou, o poder público também pressionou e a empresa responsável pela reforma teve todo o cuidado de restaurar e não causar dano ao processo. Então a gente vê essa foto depois que foi restaurado, já no momento ainda de retirar andaimes e outros auxiliares aqui para terminar a obra. Essa obra foi feita em 1994 pelo Nonato e os seus assistentes. Ele está aí com eles. E faz toda aquela referência da festa do Boi-Bumbá, do caju, dos festejos, do nosso artesanato, do nosso folclore no geral. É importantíssimo para a arte piauiense essa referência. E não é apenas aí. Lá no centro, nas proximidades da igreja de São Benedito, nós tínhamos uma escola particular chamada Escolinha do Sinopse, que agregou também essa obra aqui na sua fachada, feita pelo Nonato. É uma obra que está lá, está entregue às intempéries, porque a empresa faliu e o mural está lá, né, exposto sem cuidado algum. Mas é outra referência também do trabalho do Nonato. Acredito eu que o poder público poderia interferir nesse processo, mas aí é outra coisa. E aqui, do outro lado, a gente vê o muro, né, do lado de fora de um supermercado num shopping aqui em Teresina. O shopping Riverside tem um supermercado que ocupa um espaço imenso lá dentro, e do lado de fora é cercado por esse mural, também feito na mesma técnica do reboco, que é escavado e depois pintado. Há rumores, por causa da extensão desse mural aqui, há rumores de que ele seja, nessas características, o maior painel pintado dessa forma no mundo. E está aqui em Teresina. Okay? Trabalho do Nonato, referencial imagético principal da nossa identidade artística aqui no Piauí. Beleza? Então esse é o Nonato Oliveira. Vamos falar mais um pouco da importância internacional do Nonato. O que a gente está vendo aqui do lado é um projeto, né, do governo espanhol, né, das Meninas de Velázquez. Então, as Meninas de Velázquez estão de volta às calles de Madrid, às ruas de Madrid. E pela primeira vez, 3 artistas brasileiros participam do projeto Meninas Madrid Gallery, MMG, que é um projeto que
coloca esculturas em fibra de vidro, referenciais da pintura do Velázquez, né, as meninas de Velázquez, para que sejam pintadas, né, com referenciais artísticos locais de artistas do mundo todo. É uma janela para o mundo. Os artistas plásticos Nonato Oliveira, do Piauí, Ricardo Carvalheira, de Pernambuco, e Aline Fraga Celi, de São Paulo, vestiram as bonecas com arte que exaltam as cores e a criatividade nacionais. As bonecas foram instaladas em lugares emblemáticos da capital espanhola. Mas é assim, o Nonato se inscreveu para fazer isso. Os outros artistas também? Não, eles vão pelo reconhecimento de vários artistas do mundo todo e pela sua atuação e pela qualidade do seu trabalho. E o Nonato é mais conhecido na Europa do que no Piauí. Sabe aquela história de que agora travou, para eu lembrar da história, é até bíblica, né? Que nenhum santo de casa não faz milagre. Pronto, tem outra frase mais interessante do que essa, que também é bíblica. Mas assim, o santo de casa não faz milagre, a gente geralmente não valoriza o que está no nosso quintal. A gente acha o quintal do vizinho mais interessante, maior, mais limpo, mais verde, né? Com o pé de manga do vizinho parece que dá mais manga do que o nosso. E a gente tem isso não é só aqui no Piauí, não, é em todo lugar. As nossas aliás, não em todo lugar, né? A gente tem aí os estadunidenses que Deus me livre, mas enfim. A gente sempre acha o outro melhor e a gente não olha muito para cá. E quando a gente olha, a gente, né? Mesmo que nos represente, a gente fica, né? Não, é melhor aquele da Europa, é melhor aquele do outro lugar. E por isso a gente não conhece. E a visão deles para cá já é outra. Eles já estão tão acostumados com as coisas que eles fazem lá, valorizam, mas também, né, vão procurar coisas diferentes. E aí esses trabalhadores, artistas, eles acabam sendo reconhecidos mais no exterior, né, fora das suas cidades do que aqui mesmo. Só que mesmo assim, o Nonato consegue um espaço de referência a respeito no Piauí bastante grande, certo? E aí eles acabam sendo convidados para projetos como esses, certo? Adiante. Vamos falar aqui de um querido, Evaldo Oliveira, Educação e Arte de Mãos Dadas. Aí fica aquela pergunta, você já foi aluno do Evaldo? Já? Eu fui, na Federal. O que o Evaldo faz? Além de dar aula, né, de cobrar muito da gente. O Evaldo, ele trabalha na premissa essencial dos artistas piauienses, que é qual? A busca, a pesquisa, a construção de uma referência própria e que, ao mesmo tempo em que traduza uma produção pessoal, ela traduza também uma produção local, piauiense, que tem a cara, certo, daqui, de onde a gente nasce e vive. O interesse do professor e artista pelas artes visuais dava-se por verdadeiras questões internas. Assim, o adolescente Evaldo Oliveira, mesmo atarefado em ajudar a cuidar da casa onde vivia com sua extensa família, ele era o 8º de 11 filhos no clã Oliveira, como ele brinca, e com as responsabilidades escolares, treinava e estudava arte muito por conta própria, e geralmente é assim. Eu tenho muitos alunos, conheço bastante gente que gosta da atividade artística, que se entrega, pesquisa, que ao mesmo tempo está estudando, trabalhando, fazendo outras coisas. E por conta própria se entrega à pesquisa, ao estudo da arte, às referências para construir uma identidade própria ou usa como válvula de escape, certo? Quadrinho, anime, mangá, outras referências aí de arte pop, mas a galera vai procurar fazer sempre alguma coisa, certo? Que os represente, e eles acabam conhecendo o trabalho também de gente daqui. Bom, pelo contrário, Evaldo apenas sentia prazer e desejo, ambos naturais, pela fluidez dos traços
e pelas infinitas possibilidades de se expressar. Aqui ao lado um trabalho do Evaldo, a gente vê que há uma influência de todas as linguagens da chamada arte moderna. Vocês lembram, devem lembrar que a gente viu aqui as inserções da arte moderna a partir, né, da primeira linguagem moderna, que foi o impressionismo, e o mergulho dentro da subjetividade. Depois da arte descritiva, romântica, renascentista, representante da realidade, por mais que ela fosse uma realidade pensada, imaginada e romantizada, ela era uma leitura da realidade. Então, essa pegada já mais subjetiva, do pensamento expressivo, do sonho, da imaginação, do abstrato, certo? Caracteriza a linguagem da arte moderna. E aqui, os artistas piauienses contemporâneos, eles têm forte, como todos os artistas brasileiros modernos, eles têm forte influência desse aparato, certo? De vanguarda. A arte moderna brasileira, ela não é conhecida exatamente por um movimento ou outro, mas por unir todos eles, todas as referências. E aqui na obra do nosso amigo Evaldo não fica diferente. A gente vê um futurismo, um expressionismo, um surrealismo, tudo misturado, um fauvismo por conta das cores. Então, a gente lê os processos, se inspira e busca interpretação. Certo? A arte está imbuída nessa procura da autoconstrução também. A leitura que se faz das obras dos artistas piauienses e, no caso aqui, da obra do Evaldo, vai ser na mesma linha. Então, enquanto aqui nessa obra eu tenho uma visão bastante parecida com a linha do Salvador Dalí, no seu surrealismo, ao mesmo tempo em outra obra, como essa daqui, a gente vai ver uma coisa mais Juan Miró também. Mas meio Kandinsky, de cores e de abstrativo e de figurativo ao mesmo tempo. Aí o que é que o Evaldo diz? Ele diz assim: a arte faz parte de mim. Nunca me separo dela. É como se fosse um órgão meu. Eu falo, ando, dou aula através da arte. Quando um artista fala um negócio desse, quando qualquer pessoa fala alguma coisa assim sobre a sua atividade profissional, a gente pode ter certeza de que a entrega é plena, certo? E assim, não é olhar apenas o quadro, a escultura, a pintura, a referência para um quadrinho, por exemplo, e dizer é bonito ou feio, certo? A gente muitas vezes peca por esse aspecto, por julgar a arte apenas com essas duas linhas, feio e bonito. Tem muita coisa envolvida, muito mais coisa envolvida, certo? Conhecimento da cor, composição, expressividade, leitura de mundo, representatividade, inovação, originalidade, proposta. E essa última palavra é a maior força dos artistas piauienses contemporâneos. É entregar uma proposta que tenha força referencial para dizer, essa arte é daqui. Okay? E a busca dos nossos artistas tem sido sempre essa. Esse aqui é o trabalho do Evaldo Oliveira. Mas o que ele fez? Ele chegou e virou pintor e acabou? Não, se estuda bastante para poder estar dentro desse meio, certo? Mesmo quem não tem preparação acadêmica, os chamados artistas naif, como o Jandaia, por exemplo, como o mestre Expedito, o mestre Dezinho, eles não tiveram a presença ali na academia. Mas a pesquisa, a busca, os processos de conhecimento, a leitura sempre foi também bastante profunda. Então o que ele fez? Foi chefe do Departamento de Artes Visuais, coordenou os cursos de Artes Visuais e Música pelo PAR-FOR da UFP, Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Atuou como professor em diversas instituições, tanto públicas quanto privadas, de ensino fundamental, médio e superior. Evaldo ainda integrou o corpo docente de diversos cursos, Belas Artes, Artes Visuais, Turismo, Saúde Mental, Arquitetura e Urbanismo e mais, em Teresina e outros municípios.
É membro do coletivo UAPPI, União dos Artistas Plásticos de Teresina, e além disso participou de várias exposições individuais e coletivas em Teresina, fora do estado do Piauí e do país, tendo ganhado consideráveis premiações. Outra característica dos nossos artistas é essa: eles vão lá fora, eles são reconhecidos, eles são premiados. Aqui nesse slide a gente traz aqui outro exemplo do trabalho do Evaldo, inspirado também num tema bastante recorrente da arte, que é o corpo humano. E a gente percebe, para quem conhece, né, a linha e o traço, a gente percebe aqui uma influência do Cézanne, lá do início, né, das novas vanguardas, com a cor, com o traço e o desenho do corpo humano. Adiante, falamos do Nonato, falamos do Evaldo, vou falar aqui agora de uma moça, as representações do universo onírico das abstrações de NASA, NASA assim mesmo com Z, é até diferente daquela NASA lá do espaço. Olha o que a NASA faz. Tem aqui uma referência já. O trabalho da NASA é retrato. O trabalho comercial da NASA vai ser os retratos. Isso aqui vai botar comida no prato da casa dela, sempre foi. Ela mesma diz isso. Se não fossem os retratos, não tinha como ela sobreviver, né? Mesmo fazendo outra coisa, né? Sobreviver de arte. O que a NASA fez? Já ouviram falar dela? Maria Nazaré Maia Rufino McFerrin. Piauiense, professor. Aqui é por causa do marido, viu? Teve essa influência lá com esse nome diferente. Bom, conhecida como NASA, é natural de Santa Cruz do Piauí, mas radicada nos Estados Unidos desde 85. Artista autodidata. Lembra lá que eu falei que tem uns artistas que eles começam, né, no curso de arte, aí se aprofundam na parte acadêmica, estudam, dão aula e produzem. Esses são os artistas acadêmicos. Os chamados artistas naïf, essa palavra naïf significa ingênuo em francês, N-A-I-F, naïf, ingênuo. É o mesmo que o autodidata, certo? Ele não tem preparação acadêmica, ele não estuda nas instituições de universidades para o propósito, mas ele produz. Por quê? É o ser humano tem o seu cérebrozinho ali de boa, se desenvolvendo da maneira como ele quer e na visão que ele tem do mundo. Então, a artista autodidata conheceu a pintura ainda na infância e foi construindo o seu caminho. Durante esse trajeto, ela morou em Fortaleza, onde estudou durante o ensino médio, depois foi para Teresina, começando a graduação. Posteriormente, morou em Brasília, depois foi para Recife, fincando raízes por 5 anos. Ao longo do tempo, NASA produziu inúmeros retratos e trabalhos que estão espalhados pelo mundo. Fez exposições no Museu das Artes em São Paulo, em 1983, o Latino Museum em Pomona, na Califórnia, em 2006, Museum of Latin American Art, o OAS de Washington, em 94, o Fayetteville Museum of Art, em Fayetteville, em 1991, o Museum of Contemporary Art, Museu de Arte Contemporânea em Washington, em 97, e ainda o Fayetteville Museum of Art, também em Fayetteville, entre outros. Aí você para e diz assim, para você, esses artistas piauienses são danados, né? Onde eles estão expondo, estão sendo reconhecidos e tudo mais. E então, se eu começar o meu trabalho de desenho agora, de pintura, me entregar para a arte, será, sendo piauiense, que eu tenho condições também de chegar nesse patamar desses artistas? É claro que tem, meu filho. Não precisa dizer nada não, vá, encare, mergulhe e se prepare. Ela diz assim, a NASA com Z, a arte é quase um sacerdócio. É aí que mora a entrega, certo? Por mais que você fique parado um tempo, sem... Porque assim, a gente tem é sabido que nós, na nossa sociedade, nós precisamos nos preparar profissionalmente para poder exercer um trabalho que possa atender as nossas necessidades, claro. Certo? Então, algumas pessoas sonham com profissões que
tradicionalmente, historicamente, estão ligadas a ganhos financeiros elevados. Assim, é plano de projeto de vida para muita gente. Só que nem todo mundo quer ser tal coisa advogado, quer ser tal coisa médico, quer ser tal coisa juiz. Porque, enfim, o ser humano é variado e nas suas vontades, nas suas vocações. Você quer ser artista? Com certeza você tem dentro de si uma centelha que tem a ver com esse processo da criação artística, da leitura do mundo, da representação imagética, escultórica ou literal desse mundo na literatura. Se você vai mergulhar nisso, entenda que isso é um sacerdócio. Então, apesar de você para poder se manter, fazer outra coisa e passar um tempo parado, não precisa ser desistir, não. E eles aqui mostram bem que se tivessem desistido, não teriam chegado onde chegaram. Então ela diz, a arte é quase um sacerdócio. Ela não é um prazer, ela não é uma diversão. Quando eu estou pintando, isso aqui é uma visão bem própria dela. Quando eu estou pintando, é um compromisso seríssimo, dolorido, desgastante. Aí você pergunta, por que ela faz então? Sacerdócio. Quando eu falei aqui no início, certo? Cada artista tem uma visão própria dessa atividade. Ela não está dizendo aqui que é ruim, ela está falando que é sério fazer, não é qualquer coisa não. A visão dela é essa. Há quem faça de boa, se diverte, viaja, mas ela encara e os resultados são magníficos, né? Dessa forma aí. Então, desde que virou profissão, eu faço com muita seriedade uma tela, com compromisso. Mesmo porque ela produz muito para ter um retorno financeiro para isso. Então, ela precisa estar atenta. Segundo ela, e a gente percebe também que nas imagens, que por mais que ela cause, ela crie na imagem assim uma penumbra, você vê aqui que parece o papel amassado, né? A imagem amassada e depois refeita. Mesmo com tudo isso, a pintura dela é realística. É um retrato, certo? Que lê a realidade. Aí ela dá uma roupagem mais contemporânea para essa nova realidade. Segundo ela, os retratos funcionam como seu emprego, pois foi por meio deles que ela conseguiu se sustentar e sustentar sua família. Abre aspas aí. Eu acho que o retrato é bem comercial porque é feito para agradar o cliente, em vez de sentir a emoção. É nessa hora, bem aí, que o artista também precisa valorizar o próprio trabalho. Porque eu vou contar uma coisa para vocês que acontece muito aqui no meio artístico, de pintura, de escultura, dessa linha bem aí. Você faz, né, você tem essa habilidade desenvolvida, muitas vezes naturalmente, e faz com facilidade um retrato, um desenho, uma coisa. E alguém chega e diz, faz um retrato meu. Você faz. E a pessoa não quer pagar pelo serviço. Porque ela acha que, como para você é fácil fazer, então você pode fazer qualquer hora, você pode fazer e está distribuindo de graça. Não, neném. Nananinha, não é assim que funciona, não. É um trabalho como todos os outros. A habilidade que o médico tem de fazer o que ele faz, e que é reconhecido como profissão, paga muito bem a ele. A habilidade que o torneiro mecânico tem de saber qual parafuso apertar ou afrouxar, é que paga a ele o serviço que ele se dispõe a fazer. Então, o trabalho que o artista tem de fazer um retrato seu é trabalho também. Então, pague o devido. Certo? E ela leva isso aqui muito a sério mesmo. Ela conta que é preciso um esforço do artista para construir o seu mercado, pois nem o tempo e a fama vai trazer um cliente facilmente até o artista. Depois de conseguir se estabilizar e ganhar respeito no cenário, ela conta que se torna quase uma missão continuar pintando. Atualmente, NASA começou a trabalhar arte digital, demonstrando a sua capacidade de adaptação às novas ferramentas e tecnologia, além de utilizar as possibilidades da criação. E ainda
entra isso também na formação desses artistas contemporâneos aqui no Piauí e no resto do Brasil. Essa entrega, pesquisa e exploração de novas possibilidades de produção, sejam elas tecnológicas ou não. Dentro da chamada realidade virtual, nós temos um exemplo de uma artista francesa que está aí rodando nas redes sociais. Infelizmente, agora eu esqueci o nome dela. Eu lembrei de falar, mas enfim. O que ela faz? O importante aqui é eu dizer o que ela faz. Ela pinta, mas ela não usa um pincel, nem um pote de tinta sequer. Ela usa tecnologia tridimensional, de realidade virtual. É como um jogo de videogame, daqueles com óculos de realidade virtual. Pois é. Ela vai criando isso na hora, né? Ela chama isso de performance, e na verdade é mesmo. E enquanto ela se apresenta num palco, nos telões vai aparecendo o que está dentro do computador, né? O que ela está criando. Então ela desenha, só que a superfície e a tinta e o lápis são outros, eles são virtuais. Isso não tira do artista, né, a possibilidade, aliás, a possibilidade não, a característica, né, de talento que ele tem. Então, em se entregar a novas possibilidades, se entregar a novas linguagens, explorar esses novos campos, também faz parte do processo, né, de produção de muitos artistas aqui no Piauí. Falamos do Nonato, falamos do Evaldo, falamos da NASA. Agora vamos ver esse rapaz aqui, o artista Avelar Amorim, de nome completo Avelar Amorim Lima. Artista plástico, cenógrafo, professor, diretor e ator. Nascido em 5 de dezembro de 1980, em Miguel Alves, no Piauí. Devo aqui dizer que o Avelar foi colega de classe na faculdade, né? Gente do mesmo ano. Entramos na faculdade em 94, aí ele saiu um pouquinho antes, eu saí depois. Depois ele volta como professor substituto e se estabelece lá na UFP, acredito eu, até hoje ele está lá trabalhando. O que o Avelar tem para mostrar para nós aqui? Uma arte que provoca. Avelar Amorim, falando em novas possibilidades, né, de trabalho e de linguagem, atualmente ele está bem presente nas redes sociais, fazendo vídeo para Instagram, TikTok, o status também do WhatsApp dele é cheio de coisas interessantes para se ver. Inventou um personagem aí agora, então vamos lá. Avelar se preocupa com a mensagem que suas obras vão passar. Não lhe interessa que elas sejam um objeto meramente ilustrativo. O artista plástico acredita que todo o trabalho impacta de alguma forma na sociedade, transformando o modo das pessoas pensarem. Estão vendo? Não é somente uma questão de pintar uma imagem. Ah, eu sei pintar uma borboleta, aí você pinta a borboleta mais linda do mundo, com cores diferentes, com visual 3D, com profundidade, igual, parece uma fotografia digital, a sua borboleta. Mas aí é só isso? Enquanto um ser humano que pensa as possibilidades de interpretação e de passar uma mensagem com aquilo que você está fazendo, onde é que está o teu trabalho? Se for só isso, não tem problema. Mas aí, tem mais coisas? É interessante que tenha mais coisas. Então aqui já no trabalho do Avelar, ele vai acreditar que esse trabalho tem que impactar de alguma forma a sociedade, transformando o modo das pessoas pensarem, levando para algum lugar que vai ser orientado pela visão que ele tem dessa realidade. Talvez por isso, na sua fase seguinte, de cunho mais erótico, ele tenha convidado artistas piauienses de peso, como o Rogério Albino, para expor obras na mostra Saliências, que para ele tratava-se de um manifesto artístico por discutir um tema considerado tão ousado. Após essa fase, seguiu para o Floral e nas suas obras mais recentes continua a retratar personagens e cenários com características teatrais, porque ele também tem essa veia, né, voltada, envolvida aí com a questão do teatro. E foi com uma dessas pinturas
que mostra bem a identidade do artista ao expor o exagero de forma e cores numa representação nua e crua da elite burguesa, que ele voltou a ganhar o prêmio de melhor pintura do Salão de Artes Plásticas do Piauí em 2010 pela obra Gente Fina é Outra Coisa. O trabalho do Avelar, como eu falei antes, de todos os artistas daqui, é essa referência com todas as vanguardas modernas e ainda as influências da década de 80, no caso dele aqui, como o neoexpressionismo. Não sei se o meu pincel está funcionando agora. Deixa eu ver aqui. Estava riscando, não estava riscando. Eu gosto quando risca. Mas não está riscando, mas vamos lá. Vou fazendo um movimento aqui, vocês vão sabendo do que eu estou falando. Ó, esse aqui, esse quadro aqui, é referência forte do trabalho de um artista americano da década de 80, certo? O Jean-Michel Basquiat, do neoexpressionismo. Jean-Michel Basquiat. Então a gente vai ver traços do fauvismo, do neoexpressionismo do Basquiat aqui nessa outra tela aqui em cima, certo? As referências de empastamento e de criação de textura do Cândido Portinari. Mas é nesse tipo de obra aqui, nessa maior, que você vai ver alguma coisa que a gente vai chamar, é a linha do artista, que o Avelar se mostra como a linha dele, o traço dele, né? A produção que a gente pode dizer é a cara dele, certo? Parte de quê? De inúmeras referências, pesquisas. O artista é sensível a tudo que lhe rodeia. Então, se ele está estudando numa faculdade sobre história da arte, todos aqueles aspectos vão influenciar, ele vai se deixar envolver mais por um do que por outros, mas vão envolver e vão influenciar. Se ele está indo da casa para a faculdade ou para o trabalho, de carro, de ônibus, de Uber, de moto, o que seja, o mundo em volta vai estar cutucando e referenciando sempre esses artistas. E aí isso vai refletir na obra e nos trabalhos, certo? Que podem ser de pintura, já falei várias vezes isso aqui, de escultura, escrever livro, fazer quadrinho, montar uma peça teatral, fazer uma música. O que está em volta do artista vai ser material para esse processo todo. E como artistas piauienses, o que a gente vai ter? O estado, as cidades daqui, a maneira de falar, a maneira de pensar, a maneira de agir, a comunidade. E aqui a gente tem o quadro Gente Fina é Outra Coisa, do Avelar, que tem, para quem conhece, a plástica de outro grande artista piauiense que vai ser tratado, creio eu, na segunda aula sobre isso. Aqui a gente vai ver essa influência dele também, certo? Qual vai ser esse artista? Lá na aula a gente vai falar dele, tá? Avelar Amorim. Esses que a gente falou até agora eram pintores, são pintores, trabalham com tela. Apresento para vocês agora um escultor de mão cheia, chamado Braga Tepi, e a arte de dar a vida ao metal. Não é somente uma escultura, mas é uma transfiguração. O Braga vai fazer com o metal o que pouca gente consegue, certo? Que é pegar uma sucata. Não é só montar a coisa, mas transformar ela realmente em outra coisa, com expressão, com cor, com textura. E esse cara é daqui. A gente diz assim, esse cara é daqui, parece até que aqui não tem ninguém com inteligência, né, com talento. Tem muita gente. A gente fala assim que é para reforçar que a gente deve valorizar todo mundo. Gente, o piauiense não tem ideia, nós não temos ideias da nossa força, não temos ideia da nossa. Você aí não tem ideia da força que você tem, você sentadinho aí na frente do computador, na frente da televisão, assistindo essa aula. Você é piauiense, você é daqui a região, é nordestino, valorize-se
e valoriza os outros em volta. O que nos faz, o que nós somos, o jeito que a gente fala, aquilo que a gente gosta de comer, a comer o seu cuscuz hoje, é o que nos faz mais fortes. E o povo de fora quer que a gente ache que isso não seja valoroso. E é. Por isso que a gente fala assim, e esse cara é daqui. Bem antes de fazer esculturas, o Braga Tepi já desenhava, criava e entendia o caminho para a criação de suas obras. E foi por isso que ele começou a conhecer o mundo das artes e deu de cara com o cenário de música local. Sua inclinação para a música o levou direto para o rock Teresina, na década de 80, período em que, segundo o artista, houve grande efervescência das artes, e foi quando o artista começou a desenhar cartoons para fanzines. Nessa época, o Braga começou a participar de salão de humor, que mudou não só a sua perspectiva, mas também proporcionou ao artista um dos prêmios do concurso. Além disso, o salão motivou o Braga a continuar pesquisando e criando desenhos diversos para participar dos concursos. Contudo, a era digital também atingiu o salão, que passou a dar muito espaço aos desenhos digitais. E na época, o Braga Tepi não tinha condições de ter um computador. Outra realidade pesada, né, que acomete muito artista por aqui, que é a questão financeira. Bom, essa barreira fez com que o artista se distanciasse do salão e buscasse outro caminho. Então, o Braga buscou um curso para aprender uma profissão. Foi quando começou o curso de tornearia mecânica. E eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Quando a pessoa é artista, ele pode ir atrás de qualquer outra atividade profissional que ele vai transformar aquilo em arte. Se está no sangue, não tem jeito. E olha o resultado disso aqui. Ele diz assim, eu gosto de colocar movimento na escultura, fazer uma linha mais orgânica, exigir mais do metal, pois o ferro, o bronze e o cobre são bem bonitos, não precisam ser pintados. Aí você olha assim, nossa senhora, já impressiona porque o Braga traz uma leitura referencial, imagética, daquelas que a gente já costuma valorizar, que é da Europa, né, a grega, a clássica, que a gente acha que é o máximo. Então chega alguém daqui e faz igual, ó, nossa, que beleza, que bacana, show de bola, talentosíssimo. Mas ele só está mostrando que qualquer um pode fazer igual. Só que, lógico aqui do jeito dele, que metal é metal, filho, é difícil de trabalhar com isso aí. Essa obra aqui, né, que é um anjo alado de metal. Sabe onde é que está? Está aqui no Parque da Estação Cidadania. A gente chama aqui como Parque da Cidadania aqui em Teresina. E é um ponto turístico e está lá a obra do nosso artista piauiense exposto lá, essa escultura imensa. Tem as asas abertas lá, muito bem feita, representando aqui nossa arte piauiense. Outro trabalho do Braga, é tudo de metal, viu gente? Metal escovado, moldado, soldado, colado, desenhado. Ele tanto molda como recorta e utiliza outros materiais que já estão prontos. Aqui a gente tem uma referência tanto da arte clássica, é o último slide? Sim. Tanto da arte clássica aqui, desse guerreiro espanhol saindo do muro, quanto essa outra aqui que tem uma leitura mais próxima dos trabalhos do surrealismo do Salvador Dalí. Então é um campo imenso de referência, certo? De criação, de influência. A arte piauiense não está só voltada para a representação do nosso folclore, como a gente começou apresentando com o Nonato, mas também está preocupada em mostrar como é que a gente vê também o que vem de fora. A questão das vanguardas, do cubismo, do surrealismo, do abstracionismo que veio de fora e que nos influenciou, também ajuda a gente fazer isso com o que a gente tem por aqui, com as nossas referências, com o nosso povo e com a nossa terra. Essa foi a nossa aula, nossa primeira aula sobre os artistas piauienses. Eu acredito que tem gente aqui que você não tinha conhecimento do trabalho deles. Tem mais gente, não só na pintura, na escultura, mas tem gente na música, tem gente no teatro, na literatura. E a gente vai apresentar isso na
próxima segunda-feira, certo? Para vocês conhecerem mais sobre o trabalho deles. Não obstante, a gente também tem trabalhos de alguns artistas dali do outro lado do rio, certo? De Timon. Timon e Teresina são cidades conurbadas e por conta disso acaba sendo uma coisa só. Apesar dos teresinenses sempre fazer aquela piada de que porque Timon é um bairro de Teresina querendo diminuir a quarta maior cidade do Maranhão, porque já é, lá também se produz bastante coisa e a nossa vizinha acaba sendo, certo, uma representante também dos nossos trabalhos por aqui, beleza? Então, boas voltas para todo mundo, um ótimo segundo semestre para vocês, para nós todos, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!